Que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vinda a mais uma aula da nossa escola bíblica. Eu sou o professor Egivanildo Tavares, falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba, que é liderada pelo pastor Djalma Silva. Na lição de hoje vamos estudar o tema A Sutileza do Movimento dos Desigrejados, que vem a ser isto e porque este movimento preocupa a tradição conservadora. Vamos aprender então sobre este tema, o que está por trás, como eles pensam, como é a sua doutrina e como eles agem. Então, seja muito bem-vindo a esta aula. Os objetivos da lição são 3, porque ela está dividida em 3 capítulos. Primeiro, explicar a visão e a prática do movimento dos desigrejados. Segundo, rememorar a natureza da igreja do Novo Testamento, ou seja, resgatar, trazer à memória como era a igreja do Novo Testamento e trazer para o contexto atual também. E terceiro, confirmar a importância e a necessidade da igreja aqui como instituição na realidade, né? Porque esse termo igreja é um termo abrangente, tá certo? Então vamos lá. Eu quero destacar aqui algumas coisas que a abordagem que estamos aqui expondo nesta lição são análises do pastor e teólogo José Gonçalves. Então, ele é responsável por tudo que está escrito aqui, nós estamos apenas reproduzindo e, em alguns momentos, fazendo interpretações de seus textos, mas o texto oficial é dele. Porque nós teremos aqui dentro da própria lições afirmações e não tem, assim, a fonte do qual se possa provar aquela afirmação. Então, certamente que dentro do livro, o texto dele deve estar os apontamentos como documentos de tais afirmações. Então, estarei reproduzindo a ideia que está na lição. Acreditamos piamente na seriedade do autor da lição e na sua responsabilidade com a escrita. De fato, ele tem um nome a zelar, né? Isso é muito importante. Então, o textuário nos diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. O texto da carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25, que está dentro desse texto aqui ao lado, que começa a nossa leitura bíblica em classe no versículo 19 ao 25, esse texto está dentro de um fato bastante interessante, pois o autor da carta aos Hebreus, que é um autor anônimo, embora a tradição lhe desse o título de Paulo, achava-se que essa carta foi de Paulo, porém, estudos mais recentes provaram que não é de Paulo. O próprio Martinho Lutero foi o primeiro a rejeitar a ideia que teria sido Paulo, pois o capítulo 2 diz que o autor se converte pela pregação, que não foi o caso de Paulo, que seria o autor, é alguém da segunda geração. Paulo está dentro da primeira geração. Então, o autor escreveu para uma igreja de algum lugar do Império Romano, pois um dos mistérios dessa igreja é de onde ele escreveu, para onde escreveu. Provavelmente para uma igreja da Palestina que estava vivendo momentos difíceis, uma comunidade, na sua maioria, de judeus que preservam as tradições judaicas, que conhecem os costumes judaicos, os princípios da lei, os mandamentos levíticos, a questão sacerdotal, como funcionava o tabernáculo, o templo móvel, e que se tornou no templo de Salomão, depois o templo de Herodes. E é uma comunidade que conhece bem toda essa liturgia do templo, por isso que se entende que é de fato uma comunidade judaica. Ele
sempre coloca na primeira pessoa do plural nós. Então isso identifica também, que nos mostra que o templo não tinha sido derrubado ainda, porque quando ele fala das atividades do templo, ele fala como acontecendo e não como aconteceu. Então ele diz aqui, o autor faz um paralelo do serviço do santuário, do templo, que era representada pelo tabernáculo e veio para o templo. O tabernáculo era móvel e desmontável, o templo era físico e inamovível, né? Então ele pega todos os acontecimentos. O templo tinha uma muralha ao seu redor, que delimitava o espaço do templo, e dentro dele havia o pátio principal externo dos gentios, das nações. Havia o pátio interno, que era o pátio de Israel, o primeiro pátio das mulheres, o pátio de Israel. E no pátio de Israel estaria o altar do holocausto. Quando entrava no templo, ia ter da parte norte, para quem entra, que é o lado direito, a parte norte seria a entrada pelo leste, então a parte norte fica do lado direito. Ficaria a mesa da proposição dos pães, do lado sul estaria o candelabro, ou o candeeiro de 7 hastes, à sua frente estava o altar do incenso e um grande véu que separava agora essa parte onde estava toda essa mobília, da mesa dos pães da apresentação ou da proposição dos 12 pães, o candelabro de ouro e o altar de incenso. Então havia um véu que separava, uma cortina, e do outro lado estaria o espaço que deveria estar a Arca da Aliança, que nos dias de Jesus não se encontrava mais. Então o autor sabe que naquele espaço mais íntimo, privado, se a primeira parte onde está essa mobília se chama lugar santo, é o Hakodesh, o outro espaço seria o Kodesh Hakodashim, o santo dos santos, ou o santíssimo, ou mais elevado. Seria o ambiente da morada de Deus, de onde ele estaria reinando sobre Israel. Então o autor diz assim, lembrando que essa cortina, esse véu, só era transpassado pelo sumo sacerdote em um único dia do ano, que era o dia de Yom Kippur, o dia do perdão. Então naquele dia o sumo sacerdote entrava com o sangue nas mãos para interceder pelo povo, pegava o sangue e derramava sobre a tampa do propiciatório, recebia misericórdia de Deus e saía com a bênção da vida para o seu povo. Então o autor diz assim, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Lá se entrava com sangue de bodes, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Aquele caminho que havia do templo, todo o processo do tabernáculo, agora esse caminho está na pessoa de Cristo. Que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, o que impedia o homem de se aproximar de Deus, de entrar na presença de Deus espiritualmente e simbolicamente, eram os seus pecados. Agora Jesus, que se fez carne, o Deus que humanizou-se, ele rompe isso por meio da sua própria carne, ao se entregar pelos nossos pecados. Então isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. O sumo sacerdote que intercedia era um pecador, agora um sumo sacerdote grande que não tem pecados, que é Cristo. Cheguemos com verdadeiro coração, veja o versículo 22 aí, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Pois o sumo sacerdote se lavava lá fora na pia, depois que passava o altar do holocausto, ele passava pelo lavatório, e agora ele traz isso de forma espiritual, que é a lavagem da regeneração, pela palavra, pelo Espírito, e ele diz que agora tem um coração limpo e uma consciência purificada, lavada com água limpa. Aí ele diz, retenhamos
firmes à confissão da nossa esperança. Então é hora de reter com firmeza a nossa esperança. Por quê? Porque fiel é o que prometeu. Quer dizer, o Senhor prometeu voltar, mas eu preciso lutar com a minha esperança, retê-la de forma firme, né? Com firmeza. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Enquanto o Senhor não chegar, é para reter firme a esperança, a confiança e estimular uns aos outros. O que estava acontecendo? Muitos judeus que se tornaram cristãos, que passaram a crer em Cristo como Messias e a fazer parte dessa nova comunidade cristã messiânica, que passaram a viver momentos de perseguição, seus bens foram espoliados, houve muita perseguição, alguns chegaram a enfrentar o martírio, a morte. Então alguns entraram em desespero com isso e desistiram, abandonaram o cristianismo. Aí quando o autor diz para reter firme, entrar no Santo dos Santos com ousadia, ter confiança, saber que o sangue de Jesus nos garante essa entrada à presença de Deus, retenhamos firme a nossa esperança, que fiel é o que prometeu, vamos estimular uns aos outros as boas obras e ao amor, não deixando, versículo 25, a nossa congregação, a nossa comunidade, como é costume de alguns. Antes, o que eu devo fazer, ao invés de deixar, se afastar desse povo, da comunidade messiânica? Antes, admoestando-nos uns aos outros, exortar uns aos outros, estimular uns aos outros. Não desista da fé, meu irmão, não desista de estarmos juntos, o Senhor está voltando. Aí ele disse, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, o dia da volta do Senhor. E o texto ele continua, e o capítulo 10 vai falar que ainda um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Então, nesse contexto, o autor da carta aos Hebreus convoca para que não deixem de se congregar, mas que estejam juntos, que alguns estão abandonando a fé, estão caindo na apostasia. Então ele traz esse alerta e está aqui como nosso texto áureo, pois a palavra é para todo tempo, para todas as épocas, para todos os povos que aceitam a Cristo. A verdade prática nos diz, o movimento dos desigrejados. O fenômeno do crescimento dos desigrejados, ele se amplia pelo mundo cristão. Aqueles que abandonam as igrejas e não querem mais viver uma comunhão em igreja, em comunidade. Uma igreja física, uma igreja que eles entendem como um sistema, que é a denominação, e onde há uma liderança eclesiástica, onde há princípios, doutrinas, disciplinas. Então os desigrejados eles rompem com essa estrutura para viver um cristianismo sem igrejas ou denominações ou grupos que represente alguma estrutura. Mas vamos ler este fenômeno hoje com muito carinho. O movimento dos desigrejados deve ser visto como um desvio da verdadeira espiritualidade. Por que um desvio da verdadeira espiritualidade? Só é possível praticar a espiritualidade se estiver dentro de uma igreja, de uma denominação, de um templo? É claro que não. Jesus disse para a mulher samaritana que vem a hora e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não interessa se ele está em Jerusalém, se ele está em Samaria, se está no Monte Sião, se está no Monte Gerizim, ele deve adorar a Deus em espírito e em verdade. Mas, no contexto dos desigrejados que estamos vendo, porque esse movimento deve ser visto como um desvio da verdadeira espiritualidade, que é expresso no contexto da verdadeira igreja, que tem a igreja no sentido macro, que é a igreja universal, a igreja espalhada pelo mundo todo, que é uma só, e as igrejas, que são as denominações, que são representantes dessa maior.
Então vamos ver isso e tentar compreender esse fenômeno. Nas últimas décadas, a nossa introdução nos diz, os desigrejados, os que não querem nada com as igrejas, com as denominações, com as estruturas, com os sistemas, ou o também conhecido como os sem igrejas, crescer em escala exponencial. São pessoas que se dizem ser cristãs, mas não estão filiadas a igreja nenhuma. Só é possível ser cristão se estiver filiado a uma igreja, uma denominação, uma instituição? Provavelmente que não, né? A igreja na China, ela cresce em pequenas comunidades, porém, eles têm líderes, eles têm um condutor espiritual. Como o país não permite ter uma estrutura, um lugar visível, físico, onde eles possam sempre se reunir no mesmo local, vivem de forma clandestina. Mas existe um outro fenômeno que nós temos hoje igrejas para todos os lados em nosso país, na América do Norte, na América Central e na América do Sul, e partes da Europa, que há liberdade plena para isso, mas cresce o movimento dos sem igrejas. Os desigrejados não querem nada com a igreja nenhuma. E eles vêm crescendo de forma exponencial. São pessoas que se dizem ser cristãs, mas por que duvidar que elas não são cristãs? Precisamos ver que se seu comportamento vai de encontro ao que a Escritura e o Novo Testamento propõem, dando continuidade à figura que está no Antigo Testamento, se a pessoa quer um tipo de vida, de espiritualidade, de vivência, seguir a Cristo, que contraria em um ambiente de total liberdade, então esse tipo de cristianismo deve ser colocado em xeque, em análise. Paradoxalmente, esse grupo religioso que diz não possuir hierarquia religiosa, eu não quero negócio com a igreja que tenha um pastor, que tenha evangelista, presbíteros, diáconos, não. Com aquela hierarquia, estabelecendo ordem, pastor, presidente, convenção, tudo isso é coisa dos homens. Paradoxalmente, esse grupo religioso que diz não possuir hierarquia religiosa se une agora em pequenos grupos ou nas casas. E aí eles não dependem de hierarquia. Todo mundo está nivelado, não tem pastor, não tem presbítero, não tem diácono. E os ofícios da igreja, o batismo, a ceia, como é que fica? Hoje eu vou servir a ceia, amanhã é você. Eu te batizo, você me batiza nas águas. Como é isso, né? Aí ela faz uma ruptura, não tem mais hierarquia, não tem liderança. Aí a Bíblia diz que os gafanhotos não têm liderança, então eles passam a viver como gafanhotos, né? Não possui hierarquia religiosa, código doutrinário, porque as igrejas naturalmente têm um código de doutrina fundamentado nas Escrituras que aplica dentro da instituição da denominação quando as pessoas transgridem as regras, fogem dos princípios, né? Nem tampouco nenhuma estrutura arquitetônica, um lugar físico, né? Estrutura arquitetônica, onde se possa se reunir, diz ser o legítimo modelo da igreja do Novo Testamento. A igreja do Novo Testamento não tinha um lugar físico, o templo que eles visitavam era o de Herodes, que era o antigo templo de Salomão, que foi restaurado. Então a igreja se reunia nas casas, então nós estamos restaurando o modelo ideal. Só que a igreja do Novo Testamento, de Atos dos Apóstolos, ela tem uma hierarquia, ela tem um controle, ela tem doutrina. Ananias e Safira são disciplinados já no capítulo 5. No capítulo 8, a disciplina de Simão o Mago. Então, ninguém escapa da disciplina. Ela tem padrões e normas estabelecidas no Concílio de Jerusalém, em Atos 15. Então, essa igreja não pode ser essa igreja que alguém quer seguir, porque essa igreja ela tem. E outra, quando o evangelho chegou em Samaria, a igreja de Jerusalém enviou
Pedro e João para Samaria. Quer dizer, Tiago não, Filipe já estava lá e agora vem a autoridade apostólica. Houve uma decisão dos presbíteros, apóstolos, acerca do destino da igreja dos gentios. A igreja de Antioquia da Síria enviou Paulo e Barnabé para as missões. Eles não saíram por conta própria e voltaram por lá e deram satisfação em cada viagem missionária que realizaram. As outras igrejas, por possuir estrutura organizacional, são consideradas como apóstatas ou desvio do modelo original mostrado do Novo Testamento. É bem verdade que sempre surgiram movimentos assim antagônicos a qualquer estrutura, né? Surgiram os darbistas, deu origem à igreja localista, a igreja localista se dividiu, gerou outros grupos, como temos aqui no Brasil e partes do mundo, né? Tem o grupo do Vitor Fontana, e assim tem muitos, né? Então, o que nós vamos ver nesta lição é como pensa um desigrejado, segundo o autor da lição expõe para nós, que eles pensam dessa maneira, suas crenças, que diz respeito à sua doutrina, né, que é as suas crenças, e suas práticas. Então, essa lição vai abordar esses três aspectos, como pensa o desigrejado, suas crenças e suas práticas. Visão e prática do movimento dos desigrejados. Então, como eles veem, né? Primeiro, um ensino anti-institucional, não aceita instituição nenhuma. Sua história de dizer, essa é a igreja anglicana, batista, luterana, presbiteriana, assembleiana, quadrangular, isso não existe. A instituição não serve, não pode representar a igreja de Cristo. Os desigrejados são contra toda forma de organização e institucionalização da igreja. Existe uma fome e um desejo de fazer uma igreja somente orgânica, que não seja uma instituição. Existe um desejo pensando que, fazendo assim, sem ter uma estrutura institucional, você de fato está fazendo ou restaurando a igreja primitiva. É um engano, pois a igreja primitiva ela foi se institucionalizando aos poucos, se tornando uma organização. A partir das necessidades, as pessoas vendiam o que tinham, traziam para os apóstolos administrarem, primeira coisa. Então eles reconheciam a autoridade dos apóstolos e entregava para que eles administrassem os víveres, os bens. Havendo necessidades sociais, eles instituíram o corpo diaconal para que administrasse as questões donativas, as questões sociais dentro da igreja. Então, isso já é uma organização que já entra em ação. Quando toma conhecimento do que está fora da vontade de Deus e o que deve ser para os judeus e gentios, a igreja toda se reúne. A igreja de Antioquia da Síria, representada por Paulo e Barnabé, com os apóstolos e presbíteros de Jerusalém, para decidir. Então, essa igreja ela vai construir um documento institucional para que seja normativo para as igrejas que estão espalhadas. Então, qualquer proposta anti-institucional não passa pelo crivo do Novo Testamento. Alegam que na igreja primitiva não havia instituição alguma. Profundo engano. Dizem que a institucionalização da igreja só começou quando Constantino, o imperador, assumiu as rédeas da igreja e a converteu numa organização. Essa ideia de qualquer tipo de doutrina diferente ou estranha associar a Constantino ou a igreja católica
já é de praxe isso, já é corriqueiro, porém sem fundamento. Qualquer tipo de afirmação ela exige uma fundamentação. É por isso que eu me preocupo em relação a esse texto, por não citar as fontes. Essa foi a minha preocupação. Mas a responsabilidade é do autor. Assim, a igreja passou a ter um clero, um código doutrinário e um credo que passou a regulá-la. É notório que muito antes de Constantino surgir no cenário histórico, o credo dos apóstolos já estava pronto. Quem lê a história, o Didaquê já registra o código dos apóstolos, o credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, tal. Aí vem lá, o credo dos apóstolos já está no Didaquê, muito antes de surgir Constantino. Constantino não era nem nascido, né? Para eles, nada de regras, sermões e muito menos organização institucional. A igreja sempre viveu do ensino, da doutrina dos apóstolos, dos sermões. Da mesma forma, alegam que toda forma de estrutura arquitetônica, como templos, são inovações desse cristianismo apóstata. É bem verdade que a igreja primitiva ela se reunia nas casas. Ela não tinha uma estrutura física, um ambiente que fosse dela. Se reunia na casa de um irmão, depois na casa de outro. Inicialmente, os cristãos da Judeia, de Jerusalém, participavam de reuniões no templo. Eles eram judeus. Então ainda ficaram com aquele vínculo com o judaísmo, principalmente em relação ao templo. Porém, com o passar do tempo, o templo caiu no ano 70 e eles tiveram que seguir um novo rumo. Formaram comunidades nas casas no estilo sinagogal, parecendo uma sinagoga. A gente vê na descrição de Tiago, capítulo 2, como funcionava. E ele diz, quando entrar alguém na vossa sinagoga, é assim que vocês tratam, pegam os pobres e desce, colocam os ricos que oprimem vocês. Então, ele mostra que havia um estilo de reunião sinagogal. Na visão dos desigrejados, a igreja não necessita de estrutura formal alguma, não precisa de um ambiente físico. E me diga aí como é que se reuniria. Começou com cerca de 120 pessoas que já estavam reunidos no cenáculo. Tinha um local específico onde eles oravam. A primeira igreja se reunia lá no cenáculo, na casa de uma irmã, lá de Jerusalém. Quando cresceu para 3.000 pessoas na primeira pregação, quase 3.000 pessoas, como é que se reunia esse povo? Então, e a Bíblia diz que eles estavam juntos e tinham tudo em comum. Aonde é que eles estavam juntos? Precisava de um espaço físico muito amplo. Não sabemos onde e como se realizavam essas reuniões, tendo tanta gente para estar junto e ter tudo em comum. É evidente que a igreja existe fora de uma estrutura física e arquitetônica. A igreja de Cristo é um corpo vivo que não depende de um templo físico para existir. Às vezes dependemos do espaço para nos reunir, mas não para existir. Então há uma necessidade para reunir, mas não para existir. A existência da igreja transcende o espaço geográfico. A existência da igreja transcende a institucionalização, ou a instituição, a denominação. Ela vai muito mais além do que tudo isso. É um corpo vivo de pessoas que creem que Jesus é o Salvador e que o obedece por fé e graça. Então, esses que creem, de fato, se tornam a igreja. Esse espaço físico, que também hoje, atualmente, é denominado de igreja, que começou a ganhar forma no quarto século mesmo, com a chegada de Constantino. Então se construiu a primeira catedral em Roma, cristã, pois até aí não tinha catedral cristã.
cristã. Então começa todo um processo e isso se transformou numa cultura dentro do catolicismo e o protestantismo deu continuidade. É evidente que a igreja existe fora de uma estrutura física e arquitetônica. Contudo, a não utilização de templos por parte dos cristãos primitivos se deu por razões contextuais. O contexto deles: estavam debaixo de perseguição, não tinham morada certa, além do fato de serem extremamente carentes. Naquele contexto, a igreja nos lares era perfeitamente justificável. A ideia da igreja estar nos lares é uma ideia para toda a época e todo lugar, não é só para aquele momento. Porém, o contexto da igreja, de fato, não permite que eles pensem que a ideia não é construir templos para o Senhor. Se entendemos que somos templos, é um local para se reunir e adorar o Senhor. O templo, de fato, está dentro desse local, que é o corpo vivo feito de pessoas. Vós sois o templo de Deus, e Deus não habita mais em templo feito por mãos humanas. Então, quando você dá ênfase a templos, que a Alessandra colocou sempre a palavra templos, né? Então, nesse aspecto, eu prefiro dizer o local de reunião, de estar juntos, que não dá mais para construir templo para Deus. Para Deus não, para nós. Um templo para a igreja. A igreja é o templo de Deus. E isso é insubstituível. Insubstituível. Não existe mais templo para Deus. Existe templo para a igreja. Então, um local de reunião, um ambiente, vamos chamar de santuário, uma área santa, né? Que é dedicada, consagrada. Melhor do que um templo, né? Um ensino anticlerical. Primeiro, é um ensino anti-institucional, qualquer tipo de institucionalização. É bem verdade que qualquer pessoa que começar a se reunir, e se for o povo de Deus, na primeira pregação de Pedro veio quase 3.000 pessoas, depois chegou a 5.000, quer dizer, essa é a vontade de Deus, que a igreja cresça, porque no livro de Atos ela crescia, ela avançava e crescia, e se multiplicavam. E o Senhor ia acrescentando a cada dia aqueles que haveriam de crer. O Senhor não instituiu uma igreja de grupos isolados, de minorias. Não. Foi uma coisa grande, que foi se agigantando. A vontade de Deus é que cresça, que avance. Não é que fique lá. Então, dizer que Deus quer que a igreja sobreviva em duplas, de 2 em 2 aqui e acolá se reunindo. Não, isso não está no Novo Testamento, não. Paulo deixou Timóteo tomando conta das igrejas de Éfeso, colocando em ordem presbíteros, diáconos, instituindo, organizando, sistematizando o trabalho, sistematizar e colocar em ordem. Então, esse sistema anti-institucional, qualquer pessoa que começa a se reunir em um só lugar, naquele dia-chave, isso já se torna sistemático, se torna um sistema, naturalmente. E se quer andar de acordo com o Evangelho e com a lei, é preciso que faça um registro. Então, institucionaliza para que tenha identidade social, identidade filantrópica, identidade religiosa. É necessário que se faça isso, né? Um ensino anticlerical. Se por um lado os desigrejados são contra toda forma de institucionalização da igreja, por outro, são contra também todo e qualquer sistema de governo da igreja. Isso significa que os sem igreja são contra, por exemplo, presbíteros, diáconos, bispos e pastores. Ora, se a Bíblia diz que o Senhor, subindo ao alto, concedeu dons aos homens, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento da igreja. Se Paulo deixou Timóteo para estabelecer presbíteros e diáconos nas igrejas de Éfeso e Tito na ilha de Creta, como é que eu posso me opor àquilo que foi decidido pelos apóstolos,
que foi determinado por Cristo. Isso é totalmente antibíblico. Acredito que na igreja primitiva não havia organização nenhuma e muito menos qualquer estrutura clerical. E são essas afirmações que eu sinto a carência de um texto, que essa voz vem de lá, assim, né? Não estou colocando em dúvida, mas sinto para dar mais, assim, segurança na fala somente. Na verdade, os desigrejados não gostam de estar debaixo de liderança alguma, da mesma forma que são contra o institucionalismo e toda forma de estrutura arquitetônica. Então, eles se opõem a uma estrutura física, um local para se reunir, são contra a institucionalização, o nome denominacional como essa instituição, e são contra a estrutura do clero, essa organização de liderança. O apóstolo Paulo ensinou que devíamos amar e se submeter às lideranças. E aí, como é que fica? Está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. 11 e 12, né? Então, esse ensino anticlerical é antibíblico. E se os desigrejados agem dessa maneira, eles estão agindo contra as Escrituras. Então, eles não são cristãos no bom sentido da palavra, porque não querem se submeter à mensagem do Novo Testamento. A natureza da igreja neotestamentária. Um organismo que é feito de pessoas, um corpo vivo, uma organização, que é a estrutura que se forma. Isso é o que se chama de sistema, né? Porque ele está sistematizado. E as reuniões são sistemáticas, os encontros são sistemáticos. Às vezes as pessoas têm dificuldade com essa palavra sistema. Porém, quando você vai no dicionário que você vê a palavra organismo, aí ele vai dizer que é um órgão, vai dizer o corpo humano é um organismo. E aí ele tem o sistema nervoso, vai ter o sistema respiratório, então ele vai estabelecendo sistemas dentro do organismo. Então o organismo pode ser sistema e o sistema pode ser um organismo também, tá certo? Então primeiro um organismo, depois uma organização. Sobre a natureza da igreja neotestamentária, devemos observar primeiramente que ela é um organismo vivo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 1, versículos 22 e 23, ele diz que Cristo é o cabeça da igreja, que ele assentou-se no trono e está governando sobre ela, e que ela é o corpo dele aqui na terra. É o seu corpo. Nesse sentido, a igreja é o corpo de Cristo, conforme 1 Coríntios 12, 27. Essa metáfora do corpo aparece em Coríntios, Colossenses e Efésios. É muito comum essa metáfora, que a igreja é um corpo, e aí que ela é um organismo. Assim, a igreja é formada por todas as pessoas convertidas a Cristo, que pertencem a diferentes povos, tribos e línguas. Não há acepção de pessoas. Eu preciso diferenciar essa palavra igreja, que é eclesia, que quer dizer chamados para fora, que é uma assembleia, uma reunião, como a igreja universal, que é a igreja que só Deus quem a vê, Cristo, porque é a igreja invisível, essa igreja universal, ou seja, ela é feita dos fiéis que estão espalhados pelo mundo, mas ela se forma uma só igreja. Então a igreja universal está no universo todo. E essa igreja, ela pode estar dentro das denominações, dos grupos religiosos, das comunidades, e ela é feita dos fiéis, os que de fato estão salvos e que irão para o céu. Que não é o fato de estar numa instituição que garante que alguém está salvo, que pertence a Cristo e que faz parte do grupo daqueles que irão para o céu. Às vezes está lá socialmente, está lá culturalmente, mas não tem nenhum compromisso com Cristo, com Deus, com a sua palavra, nem nasceram de novo. Então a igreja, ela é muito mais. Então existe essa igreja universal,
Número 1, a Igreja Universal, o grande corpo do Senhor, o corpo vivo. A igreja local, que muitas vezes é representada por uma denominação, que está num local, ali está aquela pequena comunidade. É pequena, pode ser de 3.000, 5.000, 2.000, 100 pessoas, 220, 10. Essa igreja local, que ela também é a igreja que está reunida como denominação e como parte do corpo de Cristo que está ali dentro. Né? E a igreja como um nome que se dá a qualquer pessoa individualmente que segue a Cristo, que faz parte, que é membro do corpo de Cristo, que faz parte de uma denominação, que faz parte desse corpo universal. Essa pessoa na individualidade, ele é a igreja, ela é a igreja de Cristo também, no sentido individual. Ainda que seja simbolicamente, mas é a igreja. Mas ela precisa de comunhão, de estar junto, porque a igreja ela é um corpo, nunca uma parte de um corpo. E como organismo vivo e espiritual, a igreja existe a parte de estatutos, templos ou qualquer estrutura social, governamental, humana. Veja a transcendência da igreja. Ela independe de tudo isso para ser a igreja. Ela só depende do resgate e da redenção de Cristo Jesus. Então, é como organismo vivo. Ela não depende de estatuto, de templo, de estrutura local. Por isso que ela é universal. Ela existe, por exemplo, fora das estruturas arquitetônicas, fora de um espaço físico de adoração. Contudo, possuir essas estruturas físicas hoje não constitui pecado ou desvio do Evangelho, como quer nos fazer acreditar os desigrejados. Ter um lugar para se reunir, adorar a Deus, estar em comunhão com o irmão, não é pecado, não é errado. Não há nenhum erro nisso, né? O cristianismo, essa é uma conquista da liberdade da igreja e ela avançou. E ter um local onde se possa reunir, sempre encontrar, onde há liberdade do ponto de vista político, numa nação que aceita o cristianismo esteja lá, é muito maravilhoso isso, é muito importante. Uma organização. Bem, esse organismo vivo, esse corpo vivo universal, também se converte numa organização. Os desigrejados alegam pertencer à igreja puramente orgânica, não são organização. Eles estão ilesos, livres dessas nomenclaturas. Contudo, biblicamente, não existe organismo sem organização. Função sem forma e igreja sem um mínimo de institucionalização. Não existe. Isso é uma falácia. Qualquer pessoa que diga assim, a nossa igreja é apenas um organismo, não é uma organização. Se ele não tiver nenhum lugar para congregar, se não aceitar tudo que esses membros têm, eles partiram entre si e essa liderança dividiu e ninguém ficou com nada, e ficar aí peregrinando para um lado e para o outro, eu acredito. E se reúnam nas ruas, nas praças, aquela multidão, nos shoppings, mas não tenham um lugar fixo, nem um dia fixo de se encontrar. Mas a igreja primitiva tem um dia fixo, porque Paulo manda separar a coleta no primeiro dia da semana, quando ele fosse encontrar, que subentende que os irmãos se reuniam no domingo. Se reuniam no domingo. Então, tentar construir uma organização, um organismo que não seja organização, é uma falácia. É impossível isso acontecer. Assim como o corpo humano, que é um organismo vivo, com tudo organizado, a igreja também possui organização. E Paulo deixa claro isso na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, quando diz: quando vocês se reunirem, tem que ser para o bem e não para o mal, tem que ser para a honra e não para a vergonha.
tem que esperar uns pelos outros. Quem tem fome, coma em casa. Então, eles têm um local lá que eles se reúnem. A igreja primitiva, por exemplo, tinha um sistema de governo formado por apóstolos, profetas, evangelistas, presbíteros, diáconos, pastores e mestres. E aí, como é que fica a situação? Possuía um código doutrinário, porque a Bíblia diz perseverar na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Tá certo? Disciplinar, eles estabeleciam disciplinas para aqueles que não queriam se submeter, está lá em 1 Pedro, 2 Tessalonicenses 3 e 6. Paulo manda separar aqueles que não estão de acordo com os princípios, os desordenados. Ele dá instruções, manda separar. Jesus mandou disciplinar, tratar como gentil e publicano aquele que não quer se reconciliar com a igreja. Então, não tem como não pensar numa igreja que não seja uma organização. Para funcionar, tem que ter organização. Isso pode ser visto no primeiro concílio ou convenção feita pela igreja primitiva em Atos capítulo 15, em que o colegiado apostólico, juntamente com o presbitério, tomou medidas para regular e disciplinar a igreja que enfrentava problemas de natureza doutrinária. As 13 cartas de Paulo, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ele ensina a igreja a se submeter às autoridades, na carta aos Romanos, capítulo 13. Ele ensina a igreja a estar em harmonia. Ele ensina a tolerância entre judeus e gentios em relação à comida, às práticas, o calendário. A carta aos Gálatas, que Paulo mostra que os judaizantes estão dividindo a igreja, conduzindo pela doutrina da carne, tem a doutrina do Espírito, que é a doutrina da graça, que é o Evangelho. As cartas aos Coríntios, a primeira e a segunda carta, são de exortações para as igrejas. E Paulo diz que não admite que os homens estejam dividindo a igreja, dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Paulo combate tudo isso e promove a unidade da igreja. Então, a igreja primitiva era uma igreja que tinha regras, disciplinas, princípios, era uma organização de alto nível, né? Paulo fala até do salário, a recompensa dos que pregam o evangelho, que são do altar, vivam do altar, pois digno é o trabalhador do seu salário. Ele diz que ele merecia ganhar e rejeitou por conta dos coríntios. Então, é perceptível que há uma estrutura toda normativa então qualquer visão que se opõe a essa visão que é bíblica, que é neotestamentária, que estão impressas nas páginas das 21 cartas do Novo Testamento, nos 4 evangelhos, no registro de Atos e no livro do Apocalipse, Jesus manda escrever 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. E repreende a liderança, quer dizer, aquilo está institucionalizado, tem um local específico, tem um líder específico e tem a responsabilidade da comunidade. Então, quem se opõe a esses princípios está se opondo à palavra de Deus. Então, a importância e a necessidade da igreja. A igreja como família de Deus. A igreja é a família de Deus, Efésios 2:19. Como família de Deus, a igreja tem Cristo como seu cabeça. Contudo, como acontece com toda a família, a igreja também possui comando, direção e regras, às quais deve se submeter. É lógico que toda família, todo pai de família, ele é o líder da sua casa, da sua família. Existem padrões, existem normas na sua casa, existe disciplina na sua casa, existe gestão de víveres, de bens, de salário dentro da sua casa. Dentro de uma família, por isso que a família é a célula máter da sociedade, é a célula que dá origem à sociedade, que a família ela é feita de uma estrutura, de padrões, de gestão, de princípios e valores. Os cristãos verdadeiros, portanto, como acontecia na igreja do primeiro século, devem se reunir para adorar Jesus como Senhor da igreja. Então, a família cristã ela se reúne com esse propósito de adorar, segundo
A igreja deve discipular seus membros e fomentar a comunhão de uns com os outros. Não faça como é costume de alguns que estão se desviando, apostatando, mas vem para a comunhão, exorta. Estão vendo que aquele dia se aproxima. Então, o sentimento de irmandade, respeito e reconhecimento mútuo deve dominar o ambiente da igreja local. Então, a igreja ela precisa disso. Então, a igreja como testemunha da salvação. Se por um lado o apóstolo Paulo chamou a igreja de família de Deus, em Efésios 2,19, por outro, esse mesmo apóstolo apresentou com que fim essa família foi criada. Qual foi o fim? Para que, agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Então a igreja cumpre uma função aqui de, nas suas múltiplas formas da sabedoria de Deus, a igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. Como é que essas múltiplas formas da sabedoria de Deus ficará conhecida no mundo? Através da igreja. Nisso que vai se revelando as muitas formas da sabedoria de Deus, através da igreja. Deus criou a igreja com o propósito de ser uma família cuja missão é proclamar a sua abundante graça. Por isso que a irmã Gilvanete diz assim, no seu livro Família Integrada: Deus quer que a família seja uma igreja e que a igreja seja uma família. É um princípio fundante baseado nas Escrituras, né? Deus criou a igreja com o propósito de ser uma família. E a família com o propósito de ser uma igreja. E olha que maravilha! A razão de a igreja existir, além do fato de promover a adoração, companheirismo e integração, está na sua missão de pregar a salvação. A igreja ela foi transportada das trevas para a sua maravilhosa luz para dar testemunho desse poder, desta salvação, desta graça. Ela não existe sem razão, sem motivo. Então a igreja ela precisa estar em comunhão, orando juntos como a igreja de Atos, jejuando juntos como a igreja de Atos, decidindo juntos como a igreja de Atos, partilhando da comunhão e do partir do pão. Um cristianismo isolado, independente, individualista, não é cristianismo, porque não está vivendo o corpo. E a comunhão, o partir do pão, como é que fica? E os batismos, as doutrinas, a liderança. Então, uma igreja que nem tem liderados, nem líderes, quem é o seu cabeça? Não tem representantes, porque a Bíblia diz que a liderança, ela representa a liderança de Cristo. Diz que precisamos ficar com as Escrituras e não com os homens, com seus princípios nocivos, doutrinas estranhas. Então, a nossa conclusão é essa. Nesta lição, vimos como os desigrejados pensam e agem com relação à igreja. Um pensamento que se opõe à institucionalização, um pensamento que é contra a questão clerical, a formação de líderes, um pensamento que é contrário a qualquer estrutura arquitetônica, um lugar para se congregar, para se reunir, para adorar, para partilhar a comunhão. Acreditam ser possível ser a igreja fora da igreja. Como é que você quer ser a igreja, já que a igreja somos nós, sem ser igreja? Porque a igreja depende da comunhão, da irmandade, do grupo maior. A Bíblia diz: vós sois o templo de Deus. Então ele fala a comunidade, vós sois o templo de Deus. É certo que uma pessoa individualmente também representa esse templo, assim como um jogador, um atleta representa a sua nação como um todo. Mas ele precisa depois estar na sua nação para ser de fato o brasileiro que representa o Brasil. Então vimos que alguns equívocos contribuem para isso. Há o mito de que uma verdadeira igreja não possui organização. Mito, inverdade.
né? E, consequentemente, não há liderança estabelecida. Outro engano falacioso que não tem sustentação dentro das Escrituras. De acordo com o Novo Testamento, sim, a igreja possui liderança estabelecida e conta com estrutura organizacional estabelecida, inevitavelmente. O objetivo não é honrar e glorificar o homem, mas exaltar o Senhor Jesus Cristo e cumprir a missão para a qual Ele nos chamou. E aqui finalizamos esta maravilhosa lição. Que Deus abençoe você, a sua família, seu ensino, sua classe. Tire muito proveito dessa aula. Que Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.